Você ligado na nossa programação de jornalismo, da sua rádio Planetário e Líder FM, nós estamos na redação, onde recebemos uma visita especial, virtualmente, do Luciano Schweres, ele que é presidente da Emater RS Ascar, onde a gente vai falar sobre a entidade e falar um pouquinho sobre os 70 anos da entidade no estado. E a Emater Espumoso também está comemorando 59 anos neste ano de 2025 e a gente vai cumprimentá-lo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Uma grande alegria poder falar com a região do Espumoso neste momento que celebramos os 70 anos da extensão rural no estado do Rio Grande do Sul através da ASCAR, Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, e que, através de um acordo de cooperação, de trabalho mútuo, junto com a Emater, formam esse complexo Emater-ASCAR. Presidente, eu gostaria de falar com o senhor neste momento da importância, né? Qual foi o papel na transformação do meio rural gaúcho ao longo desses 70 anos? Nós iniciamos a extensão rural com o objetivo de acelerar a chegada de tecnologia e informação ao campo e facilitar a adoção dessa tecnologia. Porque muitos produtores, naquele momento, precisavam de informações e de orientações ainda muito básicas, mas que conseguiam entregar um resultado bastante importante, desde o uso de calcário, fertilizantes, de sementes mais de melhor qualidade, com melhor genética, até mesmo práticas muito simples de manejo, espaçamento, controle de pragas, doenças. Então, o início da extensão, ele foi, de fato, um marco para poder acelerar a qualificação da agricultura e o aumento da produtividade, junto com a melhoria também da qualidade de vida das famílias do campo. Era um momento que se precisava trabalhar muito as questões de saúde dos agricultores, cuidado com saneamento básico, o autocuidado, uma série de ações que caminhavam lado a lado. O aumento da produção, melhoria da produção e também o aspecto social, o trabalho social, o olhar para a família, para que essas pessoas pudessem gerar renda e ter qualidade de vida. Muitos desafios ao longo de 70 anos, muitas etapas, programas, projetos. E eu vou destacar alguns, por exemplo, nós tivemos a Operação Tatu na década de 70 e 80, que foi uma grande operação de calagem, porque os nossos solos estavam empobrecendo em função do cultivo, do monocultivo. Depois nós tivemos os clubes 4S, que ajudaram a organizar as comunidades, a estimular as lideranças comunitárias, que ajudaram os jovens a permanecer no campo. Nós tivemos o Projetão, na década de 80, um grande programa de Estado, com mais de 300 técnicos contratados que foram residir nas comunidades, fazer um trabalho dentro da comunidade, junto às famílias, para poder também acelerar todo esse processo de difusão. E assim, ao longo do tempo, esses programas, esses projetos foram contribuindo para que hoje a nossa agricultura possa estar sustentável, junto com todas as lideranças, autoridades, com todas as entidades parceiras. Uma construção de muitas mãos. Ah, como a missão da Emater evoluiu desde a sua criação até hoje, nos dias de hoje? Porque nós tivemos muita evolução, tecnologia, enfim. Nossa missão é promover o desenvolvimento rural sustentável e ser referência em assistência técnica, extensão rural, classificação e certificação. Como nós evoluímos? Junto com a agricultura, junto com a tecnologia que chega ao campo. E eu tive uma pergunta muito interessante essa semana que me fez pensar muito nessa caminhada. É mais fácil ser agricultor hoje, 2025, ou lá em 55? E é lógico que hoje nós temos muito mais ergonomia no trabalho, nós temos equipamentos, a mecanização, o esforço, né, braçal, físico é menor,
né? Saímos lá da tração animal para a operação com tratores, máquinas, equipamentos, enfim, há toda uma grande estrutura tecnológica e de mecanização que facilitou a agricultura nas mais diversas áreas, seja na produção de leite, grãos, fruta, hortaliça. Mas hoje nós vivemos outros desafios. Naquele momento, o desafio era poder produzir, era garantir uma safra, era poder comercializar. Nós temos que evoluir nesta nossa missão, acompanhando todas essas etapas e dando suporte para o agricultor, conforme a realidade de cada momento. Então, se lá atrás o objetivo era aumentar a produtividade, aumentar a produção, estimular a venda, organizar as entidades, organizar o meio rural para poder comercializar os produtos, né, através do cooperativismo, através do associativismo, ou das iniciativas de cada produtor. Hoje nós temos desafios de sustentabilidade frente às mudanças climáticas, frente às incertezas que o produtor vive quando ele vai semear uma safra, porque pode ter enchente, pode ter uma estiagem, e também as margens ajustadas, margens de renda, de receita líquida, cada vez mais ajustadas. O produtor precisa, nesse momento, fazer uma gestão muito bem estruturada da sua propriedade rural. Entender o que é, de fato, o seu custo de produção, quais são os pontos que ele pode melhorar para ter um resultado econômico viável, sustentável. Então, se lá atrás nós precisávamos nos preocupar em aumentar a produtividade, o custo não era um problema tão relevante, mas hoje nós precisamos mais do que nunca controlar custos, planejar as nossas ações, porque nós estamos num sistema que é vivo, que é dinâmico, que a todo momento está sendo impactado por informações, por mercado, por cenários. Isso tudo é um desafio porque os nossos agricultores, boa parte, a maioria dos nossos agricultores, são pessoas que já estão acima dos 60 anos, inclusive, que já têm uma rotina, que já tem o seu jeito, que já tem a sua estratégia bem montada, bem definida, e que com muito diálogo, com muita credibilidade, a gente precisa ir comunicando, conversando, para que esse produtor possa se ajustar e viver esse momento que nós estamos vivendo agora, com esta organização que eu falei, de planejar, de cuidar, de controlar a sua propriedade, para que possa ter lucro e se manter firme na atividade. Aí eu já ligo também outras duas perguntas, na questão dos principais programas e frentes do trabalho da Emater atualmente, e já ligo outra pergunta com relação a como a Emater tem apoiado os jovens rurais e a sucessão familiar no campo, e qual também é a visão da Emater com relação à sucessão familiar rural. Perfeito. A gente costuma dizer que não se fabrica agricultor, né? Então nós precisamos, e é muito mais fácil um jovem do meio rural se manter agricultor do que um jovem do meio urbano, né, que não tem vínculo com o meio rural, que não tem estrutura no meio rural, decidir se tornar um agricultor e ter capacidade financeira para isso. Então, nós precisamos, e ao longo dessa caminhada de 70 anos, damos muita atenção ao assunto sucessão, que não é fácil, porque você mexe com o interesse das pessoas, o sentimento, o desejo individual de cada um. Mas, para a gente construir a sucessão, o principal ponto é fazer com que as famílias gerem renda e possam dividir isso dentro do grupo familiar, possam dar qualidade de vida ao seu grupo familiar. E capacitar, qualificar os nossos jovens. Bom, lá atrás nós tivemos os clubes 4S, que ajudavam muito a qualificar, despertar nos jovens o interesse em ter uma liderança, de continuar, de se prospectar cada vez mais no meio rural. Hoje nós temos também uma estratégia, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o secretário Wilson Kovács tem sido um grande parceiro da Emater nessa luta pela sucessão rural. A gente tem implementado cursos de qualificação e empreendedorismo rural com jovens nas mais diversas regiões do estado. E, nesse momento, nós temos 18 jovens fazendo intercâmbio no Canadá. Então, todos os jovens que participaram desses cursos de empreendedorismo
eles tiveram a oportunidade de participar de uma seleção e foram selecionados 18 que estão nesse momento residindo, vivendo com famílias de agricultores do Canadá para fazer um intercâmbio de experiências. Então, esse é um exemplo de um dos trabalhos que a gente tem feito, que tem estimulado esses jovens, que é um ponto muito importante, assim como outros, crédito fundiário, o apoio na elaboração de projetos de crédito, o fomento de atividades, de políticas públicas como agrofamília, onde nós temos recursos para os jovens também poderem investir na sua propriedade, o Bolsa Juventude Rural, que está agora, inclusive, na iminência de ser lançado uma nova etapa pelo governo do Estado. Então, existem várias estratégias, mas, acima de tudo, é fazer com que essas famílias de agricultores possam gerar renda, dividir essa renda dentro do seu grupo familiar, para estimular esse jovem a ter seus desejos, os seus sonhos realizados. É a partir disso que a gente sabe que a sucessão pode se concretizar cada vez mais. E é uma preocupação de todos, a sucessão rural. Como eu falei, não fabricamos agricultores, precisamos manter esses que aqui estão, e com tecnologia, informação, a penosidade diminuiu, faz com que o agricultor possa ter melhor qualidade de vida. Com relação a parcerias também da Emater com outras entidades, eu gostaria de citar aqui também o responsável pelo escritório da Emater, Espumoso Lauro Colli, onde sempre está achando meios, fazendo parcerias, enfim, e as agroindústrias são uma das formas que a Emater apoia agroindústrias, agricultura familiar. Aqui no município de Espumoso nós temos Feira do Produtor. Toda semana tem as agroindústrias familiares que a Emater sempre está apoiando também. Eu gostaria que falasse um pouco também sobre os desafios das agroindústrias hoje, que a Emater vê ou que a Emater está trabalhando também com elas. Muito bem. Luan, a agroindústria, no estado do Rio Grande do Sul nós temos aproximadamente 4.000 iniciativas. Destas 1.900 estão com o certificado Selo Sabor Gaúcho, que permite participar de feiras, como a Expo Inter, Expo Direto, e outras tantas feiras que acontecem nos municípios. O Estado tem investido muito recurso para ampliar a participação das agroindústrias em feiras, isso é muito importante, porque estimula a geração de renda. E a agroindústria, a propriedade que tem uma agroindústria, ela muda o perfil, porque você tem um produtor que deixa de produzir matéria-prima e vende, entrega para a sociedade, para as pessoas do meio urbano, o produto pronto para o consumo. Esse agricultor precisa aprender a ter boas práticas de manipulação, ele precisa ter cuidado contábil, ele tem cuidado com as questões ambientais, mas ele também precisa ter habilidade da venda, da negociação. Então, o agricultor que tem uma agroindústria, ele se torna, de fato, perfil, né, de produtor diferenciado, que consegue entender muitos movimentos, qualificar o seu produto, diversificar os seus produtos. E as feiras municipais são um ótimo estímulo a novas agroindústrias, porque é ali que a família começa vendendo o seu produto de maneira informal, né, o melado, o mel, algum produto, um pão, uma cuca, e a partir do estímulo da Emater, o secretário Kovács sempre fala, e a gente sabe que isso é muito verdadeiro, nenhuma agroindústria nasce sem passar pela mão da Emater, e não é porque a gente é melhor ou isso ou aquilo. Nós estamos juntos com a Secretaria de Estado nessa caminhada, acompanhando todas as etapas de formalização de uma agroindústria, para dar o suporte ao agricultor. Muitos pensam que é difícil, que é impossível, mas não, depois que a equipe técnica da Emater consegue atuar, mostrar, conversar, o agricultor entende que esse processo se torna muito mais simples e rápido, fazendo com que ele possa evoluir e se transformar numa agroindústria. Eu quero aproveitar o momento para parabenizar em nome do Lauro Colli, toda a nossa estrutura da Emater aí do Espumoso, parabenizando também pelos 59 anos que serão completados de atuação do município. Isso é muito importante. É uma marca que demonstra um trabalho, uma história, que demonstra uma interação com a sociedade, com a comunidade. E a Emater é isso. São pessoas trabalhando para pessoas. É esse contato, é essa relação, a nossa grande
fortaleza, nosso grande foco, fazer com que as relações sejam fortalecidas a cada dia. São 59 anos do escritório da Emater em Espumoso e mais de 40 anos que o Lauro Colli está na Emater em Espumoso, né? Então o Lauro já tem uma experiência muito grande nessa parte e faz um trabalho muito bom aí com as agroindústrias, enfim, o trabalho da Emater. Falando agora sobre os 70 anos, como está sendo a celebração destes 70 anos em todo o estado? Muito bem. Nós tivemos no dia 2, né, na segunda-feira, um momento aqui no Escritório Central em Porto Alegre, onde nós temos a nossa sede administrativa, um momento com várias lideranças e autoridades, com a presença do nosso governador Eduardo Leite, dos secretários de Estado, o secretário Wilson Kovács, o secretário Wilson Brum, também a secretária Paula Mascarenhas, deputados estaduais, deputados federais, representações de sindicatos, federações, a FAMURS, enfim, toda a comunidade, a sociedade, pôde estar aqui, foi recebida de uma forma muito carinhosa para agradecer essa parceria e esse apoio ao longo de 70 anos. Em consonância com esse momento, nós realizamos também uma live em que tivemos a oportunidade de falar com todos os escritórios municipais logo no início da manhã, agradecendo o apoio, falando com muitos municípios, organizaram um café, um bolo, para poder confraternizar, comemorar com as suas parcerias locais. E ao longo do ano ainda, outras ações vão estar acontecendo. Nós queremos realizar várias etapas e vários momentos que celebram esses 70 anos. Então, o projeto, né, que celebra 70 anos, ele é composto por várias ações, inclusive uma rodada de visitas em todas as regiões, onde nós vamos estar levando a mensagem da diretoria, mostrando os rumos da nossa empresa para que, como muito bem falou, inclusive o nosso governador aqui na nossa fala, aqui no nosso evento na segunda-feira, para que nós que aqui estamos nesse momento possamos construir um caminho sólido para os próximos 70 anos. Essa é a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento com a instituição. Bom, agora falando também sobre a representação desta data para a instituição e para o senhor agora como presidente à frente, né, da Emater. Para mim é um momento muito especial. Sou extensionista, extensionista de campo, ingressei na Emater em 2012, lá no município de Sarandi, acompanhei muitas famílias, fiz um trabalho sempre focado para que os nossos agricultores pudessem melhorar essa qualidade de vida, de fato, poder ter resultado. E em 2019 eu fui para o escritório regional do Frederico Westphalen e a partir de 2024 a oportunidade de ser presidente dessa casa. Mas a minha história com a extensão rural, com a Emater, ela é muito mais longa. Meu avô foi um grande líder, uma pequena localidade do município de Sarandi, em acampamento, onde ele era uma das lideranças da ASCAR. Assim eram chamados os multiplicadores, os líderes que ajudavam o grupo de produtores daquela comunidade a acessar informações, terem oportunidades, era um meio de comunicação. As estradas não eram tão boas, não existia telefone celular e nós não tínhamos uma comunicação tão ativa como hoje. Então, esses líderes multiplicavam, ajudavam, mobilizavam. Meu pai participou do Clube 4S. Então, a nossa conexão com a extensão rural é muito forte. E eu sei o quanto a extensão rural pode transformar a vida das pessoas. Quanto os nossos colegas extensionistas se dedicam a cuidar das pessoas. E a agricultura é isso, a agricultura é a produção de alimento que cuida das pessoas. Então, para mim, aos meus 38 anos, é um momento de muito respeito, de muito comprometimento para a instituição que já ajudou muitas pessoas. E é com esse sentimento que nós vamos seguir firmes e fortes, olhando não para o meu CPF, mas para o CPF dos 1.700 extensionistas que vivem dessa instituição, que sustentam suas famílias, que trabalham e que amam muito essa marca. Muitos dos nossos extensionistas carregam um sobrenome mais depois que entram na extensão, que é o Lauro da Emater, que é o Luciano da Emater, e assim a gente cria um laço muito forte com a comunidade.
E já gostaria que o senhor fizesse um gancho também agora para a gente encerrar, com relação a toda essa história que o senhor tem com a Emater, mas também gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os próximos, né, para os jovens. O momento que a agricultura vive, o momento que a sociedade vive, tudo que nós estamos passando, exige de nós muita atenção, conhecimento. E eu tenho dizer presente comigo que conhecimento tem se transformado o principal insumo para produzir alimentos. Porque é com conhecimento que a gente consegue ter o melhor resultado. É com conhecimento que nós conseguimos produzir mais com menos. É com conhecimento que nós conseguimos ser eficientes. Conhecimento está na construção de um processo e não numa única oportunidade. Eu assisti um vídeo e eu aprendi algo. Eu entendi que eu preciso conhecer mais sobre aquilo. Conhecimento é fundamental para a agricultura, do presente e do futuro. Por isso, quero dizer a todos os jovens, a todos os agricultores que nos acompanham nesse momento, nós precisamos, sim, nos qualificar, nos capacitar, nós precisamos de pessoas ao nosso lado que tenham um bom conhecimento, que possam repassar esse conhecimento. Nós precisamos fazer as coisas entendendo o porquê que nós estamos fazendo. Não é simplesmente aplicar um insumo, é realizar uma prática de manejo que vai melhorar a minha rentabilidade, que vai gerar para a minha propriedade mais receita e, consequentemente, mais qualidade de vida. Então, os jovens que nos acompanham, contem com a Emater, busquem se capacitar para permanecer e fazer a sucessão, porque o agricultor do futuro, ele é um agricultor muito bem instruído, capacitado e orientado para fazer gestão, planejamento e ser eficiente, enfrentando esse novo momento, que é o momento de instabilidade climática, intensificação dos extremos climáticos. Então, é um momento que nós celebramos 70 anos, agradecemos ao passado, mas precisamos preparar o nosso futuro. E a Emater está se preparando para continuar ao lado dos nossos produtores. Obrigado pela participação. Um grande abraço a todos e a Emater está sempre de portas abertas.